Show de bola, show de bola. Primeiramente desejando muito boa noite para você que está chegando do trabalho, para você que já chegou e para você que acaba de chegar. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Amigos do Esporte. Curiosidades, conhecimento dentro e fora das quadras, inspiração e valores do esporte para toda uma vida. Para você que ainda não me conhece ou não é o meu seguidor, eu me chamo Vinícius Justo, também conhecido como Vini, sou apresentador entertainment de shows, eventos e locutor esportivo. E hoje nós temos mais uma modalidade, mais um gigante reconhecido no Brasil e no mundo. Vou chamar o meu convidado, mas antes vou apresentá-lo. Boa noite para quem está chegando aí, Edson, Tutuca, Capoeira Brasil, Rafael. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Tem 1,66 m de altura, pesando 67 quilos. Pratica capoeira desde 1987, ou seja, tem 34 anos de esporte. É mestre desde o ano de 2019. Faz parte e contribui ao grupo Capoeira Brasil, que está em mais de 30 países. Com vocês, orgulhosamente, eu trago aqui no programa Amigos do Esporte, Mestre Aritana! Deixa eu convidar o Mestre Aritana para aqui junto com a gente. Boa noite, Mestre Aritana. Tá me ouvindo bem? Olá, tô ouvindo bem, tudo bem, Vini? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Muito feliz de estar aqui. Mestre Aritana, em primeiro lugar, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite para participar desse projeto chamado Amigos do Esporte, com o intuito de fomentar o esporte, mostrar toda a inspiração dos atletas, dos praticantes, os valores que o esporte traz para a vida, de cara vir a se transformar em atleta profissional ou não, mas com certeza o esporte ele é uma das maiores ferramentas de transformação social que nós temos no país. Então, desde já, eu queria te agradecer imensamente por você ter participado, participando aqui do programa com a gente. Eu que te agradeço, e você falou uma coisa muito importante, Vini, sobre o esporte. Acho que o esporte realmente leva para esse caminho, o esporte, a cultura, acho que anda junto, né? E eu sempre falo nas minhas aulas e os locais que eu frequento que a nossa maior preocupação é com a educação. Porque enquanto a gente se preocupar com a educação, a gente vai poder ensinar qualquer coisa para uma pessoa muito bem educada. E a ferramenta que a gente tem é o esporte, é a cultura, é a arte, enfim. Então, para transformar essas pessoas em bons cidadãos. A partir daí, a gente ensina o que quiser. Aí, se a pessoa quiser ser um atleta de alta performance ou não, isso não é a questão. A questão realmente é de colocar num caminho legal, principalmente as crianças, né? Essa nova geração que está vindo. Com certeza. Mas, Aritana, antes da gente começar o nosso bate-papo de entrevistas, eu sempre faço isso em todos os programas, é importante salientar que aqui o programa Amigos do Esporte, eu, Vinícius Justo, não represento nenhuma marca, instituição, torcida, nada. Apenas verdadeiramente o poder de transformação do esporte, mas não significa que você tem carta aberta para falar o que você quiser dos seus parceiros, possíveis patrocinadores, projetos pessoais. O espaço é todo seu. Vamos começar? Obrigado. Vamos começar, Vini. Na verdade, assim, eu faço parte do Grupo Capoeira Brasil, né? E o Grupo Capoeira Brasil, ele é o que me trouxe até aqui. Então, se eu tiver que falar de alguma marca, de alguma coisa, eu tenho que falar do Capoeira Brasil, do meu mestre Paulinho Sabiá, que é a minha grande referência. Então, vamos falar a noite toda aqui sobre o Grupo Capoeira Brasil. Então, vamos pelo início de tudo, Aritana. Como é que se iniciou toda essa sua trajetória dentro da capoeira e como nasceu essa sua paixão e também vocação? Porque você ensinar e passar os ensinamentos adiante tem que ter vocação. Para ensinar o jogo, o esporte, a arte e a cultura da capoeira para outros apaixonados, assim como você. Então, eu comecei a capoeira em 1987 e não sabia muito bem o que estava fazendo, né? Naquela época, a capoeira não era muito divulgada
Com certeza alguns alunos meus devem estar assistindo, já conhecem essa história, mas ela não era muito divulgada. E tinha uma coisa que era bem divulgada, que era o karatê. Todo mundo da minha época fazia karatê. E o meu pai, a gente morava numa comunidade na Tijuca e a gente se mudou para uma outra comunidade e que ficava muito tarde para o meu pai ir para casa. E ele pensou, poxa, se eu tiver com uma criança, fica muito mais fácil ir para casa, né, com uma criança, porque aí na comunidade ninguém mexeria com ele. E aí eu saía da escola, né, ia para o trabalho do meu pai e dali eu ia com ele para casa 10 horas da noite para no outro dia, 6 horas da manhã, estar acordando e ir para a escola. Enfim, era muito difícil. Nesse meio tempo, o que aconteceu foi de ter o karatê onde ele trabalhava, ele porteiro do prédio, né? E aí começou a ter karatê naquele prédio, eu comecei a frequentar ali o karatê, no início com muita vergonha, mas fui. Com o tempo foi um instrumento lá nesse karatê e eu falei, caramba, o que é isso? Aí falaram, não, é o birimbau. Falei, que é birimbau? Não, aí tocaram, poxa, pô, que legal esse instrumento. Pô, isso aqui é do quê? Não, é da capoeira. Falei, o que é capoeira? Não, capoeira é isso aqui que a gente está fazendo. Eu falei, não, mas calma aí. Aí me quebrou, porque eu tinha espalhado para todo mundo que eu fazia karatê. E de repente eu estou fazendo capoeira, virou um. Aí, enfim, isso foi uma história, né? Hoje em dia, quando me perguntam, Vini, se eu já fiz uma outra luta além da capoeira, eu falo que eu fiz alguns meses de karatê, porque fez parte da minha história aí, o tal do karatê. Mas sempre fiz capoeira, né? Nunca fiz outra luta por falta de oportunidade, realmente. Meu pai não tinha condição de pagar. Agradeço até hoje o meu mestre na época, que era o Fanho, né? O mestre Fanho, que ele me deixou treinar sem a possibilidade de pagar, porque meu pai não tinha essa condição. E por ele ter aceitado essa condição na época, eu acabei indo realmente para a capoeira e hoje em dia tô nessa condição, né, de mestre, e a capoeira me trouxe numa condição muito legal. Esse Muito foi o legal, início, né? muito legal. Aproveitar, ó, tem gente entrando aqui da Argentina, do Peru, pessoal do grupo da capoeira. Tem 2 atletas aqui que já participaram, que também estão aqui na área. Grande abraço aí para o Levi, grande jogador Legal. de vôlei, hoje em dia trabalha no mercado financeiro. E o para-atleta Edson Rocha Nascimento, da Handbike, está sempre aqui com a gente também. Legal, Então, ó, boa noite aí para todos. Vou lembrar para vocês que estão chegando agora e quiser fazer a sua pergunta para essa fera da capoeira, que é o nosso mestre Aretana, basta você fazer o seguinte. Aqui embaixo do Aretana tem um pontinho de interrogação. Você vai clicar ali e é ali que você vai fazer a sua pergunta. No final do quadro de perguntas do programa, assim que a gente terminar, a gente faz a sua pergunta para o mestre Aretana, beleza? Valeu, Levi, grande abraço. Mestre Aretana, quais são as ramificações dentro da capoeira e as suas principais diferenças? Então, a gente tem várias, né? Mas, assim, 2 principais. Eu acho que tem a capoeira Angola, tem a capoeira regional, né? A capoeira Angola, tem a capoeira que começou e que depois ela foi denominada de capoeira Angola, né? Mas no final da década de 20, a gente teve uma pessoa muito importante na capoeira, que foi o mestre Bimba, que ele criou a capoeira regional. Ele, na verdade, vinha criando antes, mas ele diz que final da década de 20 ela já estava criada. Porque ele achava que a capoeira daquela época, ela citava... isso, palavras dos alunos dele, né? Não sou eu que estou dizendo. Os alunos dele que dizia que naquela época ele falava que a capoeira estava se tornando uma dança, um folclore, né? Como algumas outras lutas guerreiras se transformaram depois em dança, né? Então ele achava que a capoeira estava indo para esse lado. E aí ele decidiu criar a capoeira regional e uma forma de luta. Inclusive, naquela época, ele foi para o ringue e desafiou qualquer lutador de qualquer área para desafiar ele. E ele morreu invicto. Isso é um fato bem interessante em relação ao mestre Bimba. Era uma pessoa assim bem
bem forte no que fazia. E é tão forte que ele criou um estilo, no meu ver, uma criação de estilo, né? Que foi a capoeira regional. Mais tarde, aquela capoeira que ele jogava também foi chamada de capoeira Angola. E esses dois estilos, assim, hoje em dia a gente vê de uma forma mais clara. Mas, assim, de alguma. Tem o miudinho do mestre Suassuna, que alguns dizem que é um estilo de capoeira, e outros segmentos também que tem dentro da capoeira. Mas os dois principais seriam esses. Perfeito, entendi. Vou lembrar mais uma vez para você que está chegando agora e quiser fazer a sua pergunta para o mestre Aritana, um dos grandes nomes da capoeira aqui do Brasil. Você que quiser fazer a sua pergunta, vai fazer o seguinte: escreve ali no pontinho de interrogação. Assim que a gente terminar o quadro de perguntas do programa, a gente faz a sua pergunta para ele. E aproveita, ali do lado da interrogação, tem o direct, que é um aviãozinho. Pega esse aviãozinho e dispara pelo menos para mais 10 apaixonados pelo esporte, pela capoeira, para ver essa fera que está aqui junto com a gente. E aproveitando, Aritana, eu não podia deixar de agradecer, né? Tem que agradecer o seu aluno, grande Rodrigo Metralha, o Arthur, que nos apresentou e fez essa ponte. Grande abraço, Arthur. Também um outro apaixonado pela capoeira. Mestre, você pode descrever quais são os principais benefícios na prática da capoeira? Então, nessa época que a gente está vivendo, eu acho que principalmente a parte psicológica, né? Porque a gente está vivendo uma época completamente atípica, né, Vini? Então, acho que nesse momento a gente, até pouco tempo atrás a gente estava discutindo isso e fico feliz até de terem liberado um pouco as academias, porque foi colocada como essencial, né, serviço essencial, e a gente vê que, pelo menos, é essencial. O que me manteve muito são na pandemia foi a capoeira. Acho que se não fosse a capoeira, caramba, eu teria ficado louco, entendeu? E então a capoeira me trouxe esse benefício, sabe, de estar movimentando o corpo. Enfim, nesse momento de pandemia, eu acho que muita gente não conseguiu fazer atividade em casa por conta do espaço que tinha em casa, né? E aí comeu fora de hora, dormiu fora de hora, subiu de peso. Até pouco tempo atrás eu estava conversando com um amigo que a gente não precisa de muito tempo para o nosso corpo se acostumar. Basta fazer as mesmas coisas durante 21 dias. Durante 21 dias, se você fizer as mesmas coisas, o seu cérebro ele começa a entender que aquilo é legal. Você se acostuma com aquilo. A gente está mais de um ano dentro de casa, praticamente. Então, o nosso corpo, a partir de agora, vai começar a lutar para ficar dentro de casa. Para não ir, a gente vai ter N motivos para não ir fazer atividade física, para não ir treinar. Então, enfim, mas a capoeira, de uma forma geral, eu acho que vai trazer esse benefício psicológico, entendeu? Então, a gente precisa fazer atividade. Acho que, assim, eu tenho uns... minha mãe, meu pai não é mais vivo, né? Mas minha mãe, ela tem 70 anos e para ela foi muito ruim quando o médico falou para ela que o remédio dela seria fazer atividade física. Ela nunca fez atividade física. E aí o remédio era esse. Imagina a gente hoje descobrir uma atividade que a gente gosta e conseguir fazer essa atividade para o restante da nossa vida. Esse vai ser o nosso remédio. Entendeu? Então, a capoeira ela traz muitos benefícios. E assim, Vini, a capoeira não é só atividade física. Ela tem a parte histórica. Ela faz parte da história do nosso Brasil. Você pode ser um pesquisador dentro da capoeira. Você pode ser um músico dentro da capoeira. Entendeu? Dentro da capoeira, você pode ser a pessoa que participa da parte administrativa. Então, não é só a pernada. A capoeira ela não se resume na pernada. A pernada é uma parte bem pequena da capoeira. É verdade, mestre. A gente vai chegar nesse ponto com a pergunta em relação a isso também. Mestre Aritana, como é que é a rotina de treinamento de um capoeirista? E, em média, quanto tempo dura, por exemplo, uma aula com você? Então,
As minhas aulas acontecem no Tijuca Tênis Clube, aproveitando para falar um pouco das aulas, né? Elas estão acontecendo no Tijuca Tênis Clube às segundas e quartas, né? Somente 2 dias na semana. E ela dura, por agora, na pandemia, por volta de 1 hora, porque a gente está muito preocupado com essa coisa das pessoas terem ficado muito tempo em casa, tá treinando de máscara. Isso é um esforço muito grande e não excedeu o tempo. Então, a gente está fazendo, em média, 1 hora de aula. Mas, normalmente, a gente faz um pouquinho mais, em torno de 1 hora e meia. Chega até 2 horas, às vezes, quando a gente vai fazer roda, enfim. Então, mas são 2 vezes na semana. Só que, Vini, 2 vezes na semana, tem uma coisa que os mestres mais antigos eles falam, o seguinte: se você quiser praticar capoeira, você venha fazer aula comigo. Se você quiser aprender capoeira, você vai ter que sair. O que pra gente na capoeira é sair? É assim, você vem fazer capoeira comigo, mas para você aprender capoeira de verdade, você precisa visitar outras pessoas. Você precisa ir a outras rodas, você precisa fazer outras aulas, você precisa jogar com outros capoeiristas, com estilos diferentes, porque até dentro do Capoeira Brasil tem pessoas que jogam de várias maneiras. Não existe um estilo Capoeira Brasil, entendeu? Então as pessoas jogam cada uma da sua maneira. Então você precisa jogar com pessoas diferentes para você criar uma maturidade, digamos assim, e poder avançar, né? Então, a gente coloca 2 vezes na semana, mas é muito mais que isso, entendeu? A gente vai pesquisar na internet. Nessa pandemia, a gente treinava quase todos os dias. Acho que foi a época que eu mais treinei, foi na pandemia, rapaz. Quase todos os dias eu estava treinando. Foi muito legal. Porque a gente criou... Maneira de oxigenar, né? Oxigenar. A gente criou um aplicativo, que foi o Aritana GCB. E legal. Dentro da pandemia foi muito legal esse aplicativo, porque me fez trabalhar muito e levou muita coisa também para as pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Foi muito legal. Muito interessante, muito interessante. Vou lembrar mais uma vez para você que está chegando agora e quiser fazer a sua pergunta para o mestre Aritana, um dos grandes nomes da capoeira aqui do Brasil, é só você fazer o seguinte: ali embaixo do mestre Aritana tem um pontinho de interrogação, você clica ali e você faz a sua pergunta, que assim que terminar o quadro de perguntas do programa, a gente faz a sua pergunta para essa fera da capoeira. Mestre, a capoeira, ela também pode ser considerada uma arte de defesa pessoal. Sim, pode. A capoeira, ela tem umas coisas bem interessantes, que ela se disfarça de várias coisas, né? Inclusive, Vini, até hoje as pessoas têm essa pergunta: poxa, capoeira é luta? Capoeira é dança? Você vai perguntar para as crianças, para algumas pessoas que não conhecem muito a capoeira, porque a capoeira tem a dança, né? Tem aquele negócio do gingado, tem a música. Pô, se tem música, tem dança, né? E se confunde. Eu costumo dizer que a capoeira, ela não tem muita regra. Ela tem bom senso. Então, nada diz que na capoeira, por exemplo, se eu não possa... existe um movimento chamado galopante. Galopante é um tapa, né? Você pode dar um tapa. Existe esse movimento. Asfixiante, foi criado pelo mestre Bimba na capoeira. Foi colocado, não foi criado, foi colocado na capoeira pelo mestre Bimba, que é o soco. Então, é o asfixiante, que batia aqui e a pessoa ficava sem ar. Bogó. E a pessoa ficava sem ar. Por isso o nome é asfixiante. Então, não mira o rosto, mira aqui para a pessoa ficar sem ar. Por isso esse nome. Enfim, e que na capoeira não existe muita regra. Não pode dedo no olho, não pode soco, não pode tapa, não pode chutar no chão. Não tem isso na capoeira. O que tem na capoeira é o bom senso. Eu tenho que saber o que fazer no local certo, com a pessoa certa, na hora certa. Tudo isso vale, mas em que momento você vai fazer?
Entendeu? Por isso existem várias linhas dentro da capoeira. Há uma linha que muitas das vezes é de luta, é mais forte. Tem outras linhas que não, é mais tranquilo, que não admite isso de maneira alguma. Mas tudo é capoeira. E a capoeira abraça essa coisa toda, entendeu? Eu tenho até uma pergunta, né, nesse ponto que você tocou, mas antes eu queria ratificar que mais uma fera aqui do esporte entrou aqui. Mandar um grande abraço para o Maurício, bicampeão olímpico, Hall da Fama. Entrou aqui também na nossa live. Já Abraço, Maurício. Então, aproveitando a tua linha de raciocínio que você colocou, eu ia te perguntar se dentro de uma roda de capoeira, como é que são, se existem as regras, né? E o que seria permitido e o que não é permitido de maneira alguma. É sempre com bom senso? Então, aí eu vou te falar uma coisa. Existe a parte da ritualidade. Eu aprendi uma coisa com um mestre. Eu tenho grandes referências na minha vida, né? Graças a Deus. E a maior referência que eu tenho é o meu mestre Paulinho Sabiá. E eu tenho um convívio muito legal com o mestre Ramos. E uma vez o mestre Ramos ele me falou que existe um local na roda de capoeira chamada Pé do Berimbau. Pé do berimbau é onde ficam os instrumentos ali, né, que os capoeiristas agacham para jogar. Ali é o pé do berimbau. E ele falou que a gente jamais pode agachar ali no pé do berimbau e sair para jogar. A gente antes precisa pensar que antigamente as pessoas morriam só por jogar capoeira. O samba, a cultura afro, ela era completamente proibida. Antigamente, quem fosse pego jogando capoeira e a cavalaria chegasse, eles muitas das vezes amarravam suas mãos e iam te arrastando até o quartel de cavalo. Entendeu? Então muita gente morreu. Então eu não posso hoje abaixar para jogar capoeira com você, simplesmente agachar e sair para jogar. Não, eu preciso pensar que eu tenho que ir com muito respeito ali. Aquele local é um local sagrado. Isso foi muito interessante ouvir dele, que aí não é só jogar capoeira. A gente precisa pensar na capoeira de uma forma um pouco mais ampla, sabe? Que a capoeira é um instrumento que a gente tem para mudar vidas, sabe? E que existem regras, sim. Quando a gente fala que não pode regra, não tem regra de dedo no olho, tem sim. Tem o nosso bom senso, sabe? Tem você não passar em pé na frente dos instrumentos. Você não pode, porque aquele local é um local de muito respeito. Porque na capoeira, o velho pra gente, Vini, é uma coisa muito sagrada. O velho pra gente não é pejorativo. O velho, de uma maneira geral, a população, o velho pega e joga fora. Ah, isso aqui tá velho, eu pego e jogo no lixo. Na capoeira não é bem assim que funciona. O velho pra gente é sinal de conhecimento. E aí, normalmente, o velho, sem ser pejorativo de maneira alguma, ele está no instrumento. É ele que comanda a roda. Então o velho, ele que está tocando o berimbau. A gente tem que respeitar um berimbau, porque o berimbau é que fala pra gente o que a gente vai jogar. Imagina uma pessoa. Se eu respeito um instrumento, imagina uma pessoa. Apesar de ter uma pessoa lá tocando, né? Então, aquele local ali é um local de muito respeito pra gente e que normalmente quem está comandando essa roda é que vai falar pra gente o que a gente deve fazer ou não. Entendeu? Muitas das vezes o que ele está tocando, né? O berimbau, aí tem um toque, aí tem um jogo de acordo para cada toque, enfim, é isso que a gente respeita. Muito legal saber dessa cultura a mais que, mesmo nas minhas pesquisas, essa parte eu não sabia. Pois é, muito legal. Muito legal, mestre. Mestre Aritana, a prática da capoeira ela pode ser feita por qualquer faixa etária, desde crianças, adultos e os idosos, e existem treinamentos e metodologias específicas para cada idade? Então, muito interessante essa sua pergunta, Vini, porque isso aí é uma crítica minha, tá? E é bem particular e qualquer crítica que eu fizer, eu assumo com tranquilidade. Tem suas particularidades.
Então vamos pensar, ó, vou te falar uma coisa que aconteceu semana passada, antes de fechar tudo, né? Semana passada. Eu tô com uma turma lá no Tijuca Tênis Clube das crianças em torno de 7 a 10 anos. E chegou uma criança lá de 4 anos para começar a capoeira. Eu pedi que a mãe não, naquele momento, não colocasse a criança. A gente tem, eu expliquei, a gente tem essa faixa etária lá funcionando. Tinha, né, antes da pandemia. Então a gente tinha dividido de 4 a 6 anos e de 7 anos a 10, mais ou menos, e 11 anos em diante já começava a participar com os adultos. Então a gente tinha tudo certinho, prontinho. Só que nesse caso eu tenho uma turma só de criança e viria uma criança, que é a partir dos 7, e viria uma criança de 4 anos. Eu não posso aceitar essa criança, por quê? Porque são atividades completamente diferentes que aquela faixa etária necessita, entendeu? Então eu não posso. Então eu pedi, olha, volta um pouquinho depois que a gente tiver alguns alunos nessa faixa etária, a gente monta uma turma para ele, com um profissional que atenda essa faixa etária, porque se eu coloco uma atividade que não está na faixa etária, o que acontece com essa criança? Ela pode não gostar de capoeira, achando que o problema é capoeira, que não é. Que a faixa etária não é para ela. Há pouco tempo atrás eu tive um aluno falando para mim, pô, Aritana, eu estou pensando em dar aula para a terceira idade. Pô, acho muito legal. Eu falei, então, você tem alguma experiência? Não. Se você já fez educação física, alguma coisa? Não. E eu falei, então eu não te aconselho. Porque o pessoal da terceira idade, muitas das vezes, ele é hipertenso. Você vai precisar, se tiver um problema, se um idoso infartar na sua aula, você vai saber o que fazer? Nossa. Ele chega lá com um bico de papagaio, ele chega com uma hérnia de disco. Tem movimentos com hérnia de disco que você não pode girar, não pode fazer armada, por exemplo, que é um movimento que gira. Como é que você vai fazer com... Aí você vai passar armada para uma pessoa que tem hérnia de disco, sem você saber, entendeu? Então, essas questões, elas são muito relevantes na hora que a gente vai dar aula. E quem está entrando na capoeira, aí o recado para quem está entrando, você precisa, hoje em dia a gente tem todas as informações para saber se esse profissional está capacitado ou não para atender aquela faixa etária. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar, Vini, acho que o capoeirista não tem que trabalhar com tudo. A criança, tem gente que dá aula para o berçário, para você ter noção, de capoeira, para o berçário, criança de 1 ano de idade, 6 meses de idade. Tem gente que dá aula. Eu já não sou capaz para fazer aquilo, porque eu teria que fazer um estudo um pouco mais aprofundado para ir para lá. Mas eu tenho aluno que dá aula para criança muito nova, entendeu? Nossa. Mas nem sempre o capoeirista que é especialista para criança muito nova vai ser especialista também para o cara da terceira idade, para a pessoa da terceira idade. Então a capoeira mexe completamente diferente. E que aí é legal o capoeirista entender que ele também é legal se especializar numa determinada área. Que ele vai ser muito bom naquilo ali. Ele não precisa ser bom em tudo, né? Então, é por aí. Perfeito, mestre. Mestre Aritana, o quanto a capoeira é benéfica para crianças e adultos que possuem algum tipo de limitação motora ou cognitiva? Primeiro, eu acho que é o fato de socialização, né? Então, hoje, Vini, eu acho que a capoeira ela tem uma coisa bem importante em relação ao que a gente está vivendo hoje. Eu, de repente, numa rede social, vou falar para você que eu tenho 2 Facebooks lá. E os 2 têm 5 mil pessoas. Eu não consigo mais colocar outras pessoas. Dessas 10 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas eu encontro, não sei quantas pessoas dão likes, aquela coisa toda. Enfim, e acho que a sociedade, de uma maneira geral, ela, de repente, ela está contabilizando a quantidade de amigos quando você vê lá o Facebook, tem 200 amigos, 300, 5 mil, 10 mil, enfim.
e que, na verdade, não são amigos verdadeiros, são amigos que, né, são virtuais. Na Virtuais. capoeira, hoje você chega na capoeira, pessoas, eu já recebi lá pessoas com depressão e que foram treinar capoeira, que elas não tinham um amigo, não tinham nada, era só coisa da internet, e que elas chegaram lá, tinham 20 pessoas treinando. Mas de uma hora para outra a pessoa tinha 20 amigos. Amigos, né? Tinha um colega, mas pessoas que ela podia conversar, que, poxa, me dá seu telefone, você é tão legal. E aí a Vida pessoa se real. animava, vida real. Então a capoeira ela vai tá indo contra a tendência da sociedade, que a capoeira ela só funciona dessa forma. Você não tem como treinar capoeira deixando o seu celular conectado. Você não tem como entrar na capoeira com muito problema. Você entrar para treinar com muito problema na sua cabeça. Você vai ter que deixar o seu problema do lado de fora. Por quê? Porque se você vier com problema, você pode se machucar. Um pé que passa e você está preocupado com o problema, esse pé pode bater na sua cabeça. Você tem que se concentrar no treinamento. Então, isso Verdade. é muito legal para a nossa vida. Para a nossa vida. Porque eu, quando entro lá, eu preciso deixar os meus problemas de fora para eu poder viver uma outra realidade. Entendeu? Então, os benefícios, eles são imensos. Em relação à criança, eu falo muito com os pais que a gente trabalha o quê? Concentração. A todo tempo, concentração. E essa concentração, no que eu estou falando, a hora de brincar, vamos brincar para valer. A hora de treinar, vamos treinar para valer. Se você treinar na hora de brincar, você pode machucar alguém. Se você brincar na hora de treinar, você pode deixar de aprender. Então é muito importante que você faça as coisas na hora. Prestar atenção no que está sendo feito. Então, os benefícios em relação a isso, entendeu? Para criança, para adulto, né? Para adulto, depois daquele dia estressante e você esquecer completamente dos problemas e cuidar de você. Nesse momento, porque às vezes, Vini, a gente cuida muito dos outros, né? Eu cuido do meu filho, eu cuido da minha esposa, eu cuido da minha mãe, eu cuido que é tudo benéfico, isso é tudo muito legal. Eu cuido do meu amigo, eu cuido de todo mundo. Mas você precisa reservar um horário para cuidar de você. Você só vai poder salvar alguém se afogando se você souber nadar. É verdade. Senão você não vai. Se você entrar sem nadar, sem saber nadar, pode dar problema. É verdade. Tem que cuidar da casa primeiro para você poder É isso ajudar aí. o próximo. Perfeito. Mestre, quais são, aproveitando que você falou do seu mestre, quais são os grandes mestres da história da capoeira? Poxa, é tão difícil que aí você me colocou numa enrascada danada, porque se eu esquecer algum nome aqui, Vai arrumar um caramba, problema. ferrou, vou arrumar um problemaço. Mas assim, eu posso falar, eu não vou falar da capoeira, porque se eu falar da capoeira, com certeza eu vou esquecer alguém. Mas eu posso falar da minha carreira, né? A minha carreira, eu tenho o mestre Fanho, que foi a pessoa que eu comecei, eu tenho uma gratidão imensa, porque ele me deixou começar sem pagar, e depois de algum tempo eu comecei a pagar, mas eu pagava com trabalho, eu não pagava dinheiro porque eu não tinha, mas eu comecei a pagar com trabalho. Eu era o aluno que chegava primeiro, entendeu? Um pouquinho mais na frente eu comecei a ajudar nas aulas. Daqui a pouco eu estava dando aula e não ganhava nada. Quer dizer, não ganhava outras coisas, não dinheiro, mas eu pagava para estar lá, né? E aí veio o mestre Ramos, mestre Zumbi, hoje o meu mestre Paulinho Sabiá, eu tenho o mestre Tony Vargas, eu tenho outras pessoas, assim, outros grandes mestres também que eu tenho como referência, mas que passaram assim ativamente pela minha carreira. Eu tenho essas pessoas que eu acabei de falar, sabe? O mestre Tony, por exemplo, eu nunca fui do núcleo do mestre Tony, mas eu tenho uma história com ele muito legal. Ele é uma pessoa muito enganjada assim, com essa área infantil, sabe? Ele é um excelente cantador e um exímio mestre de capoeira e dá uma aula para criança sensacional. E eu o conheci como quando criança.
porque eu comecei com 10 anos de idade, então eu tive uma passagem assim de vê-lo, sabe, numa roda de capoeira, cantando, então são as referências, assim, as grandes referências, eu tenho outras também. Perfeito. Respondeu bem respondido, mestre Itan. Não, você tentou me colocar numa sinuca de bico aqui agora. Aproveitando aí, vou mandar um abraço para o Ramon, para a Lúcia Basílio, para a galera que está entrando agora. Lembrando, ó, daqui a pouquinho a gente está terminando o quadro de perguntas do programa. Você quiser fazer a sua pergunta para o mestre Aritana, é só clicar ali ó, no pontinho de interrogação, escreve a sua pergunta para ele, que já já eu faço a sua pergunta para essa fera da capoeira. Também um beijo, Priya. Ó, pede pra galera pegar leve nas perguntas, hein? E você seleciona aí, Deixa Vini, comigo, deixa seleciona as comigo. perguntas aí. Mestre, através da capoeira você conheceu diversos lugares no mundo, inclusive chegando a gravar um DVD na França, ensinando a metodologia da capoeira para crianças. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui, para quem está acompanhando a gente, sobre esse convite e sobre outras experiências em representar a capoeira em outros países. Então, eu acho que em 2009, se eu não me engano, 2010, eu fui convidado por uma produtora independente, para uma produtora francesa, né? Eles estiveram aqui no Brasil, a gente se conheceu, eles vieram para gravar um DVD para o mestre Paulinho, a gente se conheceu e através do Bem TV, da Novinha, que moram lá na França, a gente foi para a França, eu e o Senzala, né? O formado Senzala, lá para a França para gravar esse DVD. Foi uma experiência assim, muito legal, difícil, viu, Vini? Porque a gente foi gravar com as crianças francesas. E eu não falo nada de Comunicação, francês, né? meu amigo. Falo Oui, nada de oui. francês. Mas assim, a gente tem a linguagem da capoeira, que ginga é ginga. Meia lua de frente é meia lua de frente. Aqui em qualquer lugar do mundo. Isso facilita demais. Então, as viagens que a gente faz assim pelo mundo tem essa facilidade na hora de dar aula, porque assim, a dificuldade é que as minhas aulas, normalmente, eu gosto de explicar o que a pessoa está fazendo para ela entender. Quando eu vou lá para fora, aí eu explico menos. Eu fico preso ao nome dos movimentos, porque aí eu consigo. Sempre tem alguém para traduzir, isso é uma coisa legal. E aí a gente vai nessa. Mas esse DVD, de uma forma geral, a gente foi uma semana de gravação que esse trabalho ficou disponível somente na Europa. Ele veio muito pouco aqui para o Brasil. Uma pena, na verdade, mas assim foi uma experiência muito boa, sabe? De poder também ser uma referência no sentido de ajudar outras pessoas que estariam começando a dar aula para criança. Porque eu sou de uma época, o Vini, que eu ouvia muito assim, poxa, você quer dar aula de capoeira? Eu tenho uma turminha aqui para você começar de criança, que eu acho que vai ser bem legal, tipo assim, é mais fácil trabalhar com criança? Não é mais fácil, meu amigo. É muito mais Muito difícil. mais difícil. É muito mais difícil, entendeu? Não é assim, entendeu? Você tem que ter o dom. Cada faixa etária, você tem que, só para você ter noção, você precisa mudar a linguagem. Classe social, você precisa mudar a linguagem. Então, teve uma época que eu, por exemplo, eu dava aula lá no Morro do Borel, eu lidava com um monte de crianças de lá do Morro do Borel, eu saía de lá e ia trabalhar num colégio particular. A linguagem que eu usava lá em cima, eu não podia usar, é outra. Sem contar a faixa etária. Essa parte eu Mas, entendo bem. mas por que você precisa mudar a linguagem? Para entrar no mundo deles. É para entrar, muitas das vezes lá na comunidade, quando eu ia dar aula, eles queriam falar do tiroteio que tinha acontecido na noite anterior. E aí eu tinha que conversar com eles sobre aquilo. E a capoeira era a ferramenta que eu tinha. Enfim, são várias coisas, sabe? E aí essa coisa de sair do Brasil, isso foi uma coisa bem interessante, porque
me mudou, assim, não só como capoeirista, trouxe uma experiência muito legal como capoeirista, mas como pessoa também. Um local muito importante que eu fui, que a gente tem uma ideia assim de, é só guerra, é só loucura e tal, foi Israel. Então, Israel conheci e, cara, eu fiquei apaixonado, assim, por Israel, sabe? Eu já fui lá, acho que 2 vezes, 2 ou 3 vezes, e o professor Tom dá aula, eu sou apaixonado por lá. É um local lindo, é um local maravilhoso. Não tem essa guerra toda que é vendida aqui no Brasil. Existe a guerra, mas em determinados locais, entendeu? Aqui também a gente tem a nossa guerra, né? Que se de repente se a pessoa entrar no local errado, ela realmente é como lá também. Se você entrar no local errado, se você for próximo da faixa de Gaza, você vai ter problema, né? Mas o local que eu fui foi Haifa, foi Tel Aviv. Não tem tantos problemas assim. Óbvio que quando entra em guerra o negócio fica. Mas eles sabem, e vou te falar, eles vivem numa tranquilidade de repente um pouco melhor que a nossa. A nossa, muitas das vezes, a minha esposa não vai na padaria quando fica à noite, porque eu tenho medo dela sofrer um assalto, alguma coisa assim, porque é frequente no meu bairro. Entendeu? Muito complicado, Vini. Mas a capoeira me ajudou muito. E essa experiência de ir para fora é muito legal. Muito bom, parabéns. Israel é o seguinte, hein? Excelentes capoeiristas. É mesmo? É complicado, hein? Me tira uma dúvida, isso eu não me lembro. O Krav Maga, ele veio de Israel, né? Lá. É de lá. E a aceitação lá da capoeira, o pessoal também se encantou pela capoeira. Irmão, lá a capoeira é impressionante. Eu tô te falando assim que eles são muito bons de capoeira. Cara, eles entendem muito bem o que a gente faz. O Israel tem muito contato aqui com a América Latina. Argentina, Brasil. Eu fiquei impressionado como eles saem de lá para vir para o Brasil e Argentina. A gente não conhece isso, né? Mas eles vêm muito para o Brasil e para a Argentina. Então, eles têm esse contato, assim, pelo menos o grupo lá, né? Que eu conheci, um grupo bem grande de pessoas. Pode ser que uma outra determinada região de Israel não seja assim. Não estou falando do país inteiro, mas as pessoas que eu. É impressionante como eles conhecem, inclusive o professor que eu fui para lá, eu estou lembrando agora, o Tom, o pai dele é mineiro. Como é que o pai dele foi parar em Israel? Entendeu? O pai dele é mineiro, cara. O pai dele é mineiro. E ele é israelense, enfim. Então, o contato. E são muito bons de capoeira, viu? Muito bons de capoeira. Muito complicado. Legal. Complicado. Se você não tiver. E outra, treinam muito, né, Vini? Treinam muito. São disciplinados. Tem um mestre. Isso não sou eu que estou falando, né? E nem vou falar o nome dele para não comprometer ele, mas tem um mestre que ele diz o seguinte, que o gringo, né, sem ser pejorativo, o que não é daqui do Brasil, que o gringo, na verdade, que o brasileiro, ele acha que sabe, isso em relação à capoeira, né? Que o brasileiro, ele acha que sabe. Por ser nosso, né? A nossa cultura, ele acha que sabe. O gringo, ele sabe que ele não sabe. Ou seja, ele estuda mais, ele aprende a falar o português, ele vai muito mais atrás. Então, a gente que é brasileiro, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado bom, né? Um cuidado bom em relação a eles, porque eles estão estudando bastante em relação à capoeira. Entendi, perfeito. Mestre Aritana, 2 últimas perguntas para a gente abrir para o público, mas antes eu vou pedir para você o seguinte, eu sou horrível de gravar nomes, minha memória é fotográfica, não, como é que é o teu Instagram? @AritanaGCB. AritanaGCB. Então é o seguinte, eu faço isso com todos os meus entrevistados, antes para a gente não passar para as perguntas do público e não fazer. Quem está assistindo agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou contar até 3, eu vou fazer uma pose daqui, o mestre Aritana vai fazer uma pose daí, e aí vocês vão printar a tela. Printa a tela, e aí vocês publicam no Stories e marca @AritanaGCB e @Vinícius Justo. Marca a gente, beleza?
Então eu vou contar até 3. Espera aí, galera, ele vai fazer a pose dele, eu vou fazer a minha. Prepara aí. 1, 2, 3 e... Já deu. Foi. Vamos, Aproveitando Lourenço. também, Vini, queria pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal Ao Som do Berimbau. Ao A gente som do fez um berimbau. evento, a gente fez um evento muito legal, o evento Casa Grande, com algumas dessas referências aí que eu acabei de falar. Vai lá e se inscreve, galera. Vocês vão assistir um evento da melhor qualidade, quentíssimo. E em abril vai ter mais um evento chamado Capoeira, Cultura e Educação. São 4 aulas de capoeira, uma de samba de roda e uma de maculelê, que a Olha que gente, legal. quem tá promovendo isso, quem está realizando isso é o Formando Bugiganga, do Grupo Capoeira Brasil. O canal O Som do Birimbau é um canal da capoeira, não é meu canal, e um evento que o Bugiganga está promovendo vai ser colocado lá, agora em abril. Por sinal, a minha última pergunta, não é ela ainda não, mas já que você tocou, você pode falar um pouquinho sobre esse projeto da Casa Grande? Então, esse projeto da Casa Grande, não é agora? Você vai fazer outro ou posso falar Não, já? mas já que eu toquei, pode falar. Então Vamos vamos lá. embora. Ó, então, a Casa Grande, cara, é um evento que a gente começou uns 4 anos atrás. Eu comecei com 4 não, mais, uns 6 anos atrás. Foi com o Esponja e com o Paulista, né? E a gente fez anos assim consecutivos, e ano passado a gente não fez por conta da pandemia. Esse ano a gente foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? Por um edital aqui do Rio de Janeiro, que teve o patrocínio da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, governo federal, enfim. E a gente foi lá com esses mestres, é uma fazenda em Itaucaia, que eu sou apaixonado pelo aquele local. Esse local, Vini, quando os escravos chegavam aqui no Brasil, eles iam para essa fazenda e eles eram, na verdade, iam para outra fazenda ali perto de Araruama e eram distribuídos em várias fazendas. Uma delas era essa fazenda. Lá ainda tem uma senzala em ruínas, ainda tem o porão onde os negros ficavam presos, onde ficavam amarrados. Inclusive, para quem não sabe, o porão era o local que os negros sofriam muito e ficavam amontoados lá embaixo. Para quê? Para esquentar a casa, porque ficava muito quente ali embaixo, e aí esquentava a casa e todo mundo acorrentado. Enfim, cara, só sofrimento aquela casa teve. Tem gente que de repente está ouvindo isso falando, caramba, então lá tem fantasma. Não tem nada disso. Tem nada disso. Não, tem nada disso. Hoje em dia, o porão, eles transformaram em um monte de quartos, entendeu? E que, infelizmente, a gente não está podendo ir para lá. Mas os outros eventos que a gente fez, a gente hospedou 70, 80 pessoas nessa casa. E a gente ficou sexta, sábado e domingo vivendo de cultura, hospedado nessa casa, vivendo de cultura. A gente hospedado na casa em torno de 80 pessoas, fora outras pessoas que iam para pousadas ali na região para frequentar. Então a gente ficava em torno de 150, 120, 130 pessoas frequentando um fim de semana somente de cultura. Capoeira, maculelê, samba de roda. E esse ano, infelizmente, a gente teve que fazer de forma virtual, né? Virtual. Então a gente levou somente algumas pessoas, porque nesse momento eu acredito que a gente precisa cuidar um do outro, precisa cuidar da nossa família, precisa cuidar dos nossos amigos. Então, antes a gente recebia 120, 150 pessoas, agora foram em torno de 20 pessoas somente, isso contando com os mestres e a parte técnica. E a equipe técnica, né? Para poder treinar com os mestres, todo mundo de máscara, todo mundo se preservando, e a gente recebeu mais de 300 pessoas lá, de forma virtual. Então essas pessoas estavam assistindo de tudo quanto é lugar do mundo o que a gente estava fazendo, e tudo aquilo foi gravado e a gente botou na internet depois. Então eu costumo dizer que toda vez que a gente vai para lá, Vini, eu me arrepio quando eu falo isso, a casa fica em festa. Aquela casa que não podia fazer nada disso que eu estou falando com você. Quando a gente está lá,
a gente faz. Então, é aquela história, né? Você não pode abaixar no pé do berimbau somente para jogar. Você tem que pensar que muita gente sofreu lá atrás para hoje você estar usufruindo disso. Então, assim, a gente vai para lá, a gente faz samba, faz capoeira, faz um monte de coisa e a casa fica em festa. Fica em festa de verdade. Eu só sinto coisa boa lá dentro. Eu não vejo fantasma, não vejo nada disso. Muito legal. Muito, muito interessante, muita história por trás de tudo isso, Tem, mestre. tem. É, Inclusive, olha, isso que você está falando de história, Vini, desculpa te atrapalhar, a não, gente não tem só uma vivência com os mestres, né? Foram 5 pessoas que deram aula lá. O mestre Paulinho, que é o meu mestre, mestre Ramos, mestre Tony, o Bugiganga, que ele deu aula para criança lá, a aula foi excelente, e a gente teve a Renata Gama. A Renata Gama é uma historiadora daquela região, e ela estuda aquela região. Então ela foi para lá e tem um vídeo no nosso YouTube contando a história daquela casa. Então a abertura do nosso evento é a história. Então, porque não ia adiantar a gente ir lá jogar capoeira sem o pessoal saber que local é aquele. Então a minha preocupação foi essa, sabe? Primeiro o pessoal entender a importância daquele local. Por que que a gente está lá? é por isso que a capoeira não é conhecida apenas como um esporte, ou um jogo, uma arte, cultura. Na verdade, é a mistura de tudo isso, né? Exatamente, Vini. Última pergunta, antes de abrir para o público, mestre Aritana, mas antes Eu tô com queria medo, eu tô com aproveitar. medo do público. Antes, queria aproveitar, olha, a tua live é uma das lives que está mais passando os atletas, inclusive, que participaram aqui. Ó. Já passou aqui agora há pouco, mas você estava na sua explicação, o Arlen Marques, que é uma das feras do vôlei de praia, foi 2 vezes Legal. melhor jogador do mundo. Bruno Vital também, que é tetradeca campeão de tênis de mesa Caramba, aqui do Rio de Janeiro. legal. Ancestralidade, mestre Litânia. Historicamente, a capoeira se iniciou como luta, utilizada dentro das senzalas pelos africanos que foram escravizados, e era uma forma de defesa e proteção, né, da violência e agressões e atrocidades feitas pelos senhores de engenho. A capoeira atravessou séculos e encantou uma infinidade de pessoas que passaram a ser praticantes e aprenderam um pouco mais sobre a cultura, o jogo, a arte e o esporte. Nos dias de hoje, mestre, vocês ainda encontram algum tipo de preconceito nas origens e tradições utilizadas dentro da cultura da capoeira? Eu acho que. Eu acho não. Eu tenho certeza que existe muito preconceito ainda, mas muito menos do que há 10 anos atrás. Entendeu? Então, eu costumo dizer, Vini, que hoje a gente está vivendo o melhor momento da capoeira. Porque até pouco tempo atrás a gente sofria muito. Entendeu? Então, hoje a gente está vivendo o melhor momento. Mas isso não quer dizer que está tudo perfeito. A gente precisa trabalhar muito para que esse preconceito da capoeira acabe. Mas aí a gente não pode falar só da capoeira, a gente tem que falar o preconceito de uma maneira geral. Todo e Geral. qualquer tipo de preconceito ele precisa ser instinto, e na capoeira a gente sofre isso na pele, porque, por exemplo, muitas das vezes falam assim, ah, não, mas não tem mais problema com negro, tá tudo bem, mas só sabe quem é o negro. Quando ele está no ponto de ônibus 2 horas da manhã, que ele saiu do trabalho dele, querendo ir para casa descansar, e ele faz um sinal para o ônibus, e o ônibus não para porque está com medo de assalto e porque ele é negro. Ou quando o ônibus para e ele entra no ônibus e senta do lado de alguém, esse alguém levanta e salta porque está com medo de assalto, e ele sente isso. Entendeu? Então, a gente precisa acabar com isso. Isso não tem jeito. E a capoeira, ela sofre junto, né? Eu dou aula num colégio chamado Santos Anjos, que quando eu comecei nesse colégio não podia o atabaque. Atabaque, para quem não conhece, é o tambor da capoeira, né? Não podia atabaque de jeito nenhum, um colégio católico. E a gente conseguiu mudar isso de que forma? Com trabalho, devagar.
O discurso, eu acho que ele é muito interessante, isso que eu estou falando para você, ele é muito legal, ele é muito interessante, mas a gente só muda com o trabalho, a gente só muda fazendo, entendeu? Porque é falar e fazer, né? Não adianta, por exemplo, eu falar para o meu filho, poxa, filho, você tem que respeitar o mais velho, porque o idoso, porque não sei o que, não sei o que. Quando o velhinho entra no ônibus, eu tô com meu filho e eu finjo que estou dormindo para não dar lugar para o velhinho. O meu filho está vendo isso, entendeu? Exemplo Então, rádico, né, mestre? é falar e fazer. Você fala e faz. Falar, ele é importante, porque tem gente que não adianta falar, tem que fazer. Não, é falar e fazer. Você precisa falar. Precisa falar para que a coisa, para que as pessoas entendam o que você está fazendo, mas você precisa fazer. Senão a gente não acontece, entendeu? Então, assim, hoje, eu tô lá, eu tenho o privilégio, né, ô Vini, em todos os locais hoje que eu dou aula, eu tenho mais de 20 anos. Então, eu estou no Tijuca Tênis Clube há mais de 20 anos, eu estou no Santos Anjos há mais de 20 anos, eu estou no Colégio Gay-Lussac há mais de 20 anos. E no Santos Anjos, eu tenho um carinho muito especial pelo aquele local, porque hoje as irmãs, elas me pedem a apresentação de maculelê. Maculelê é feito só com atabaque. Não tem outro instrumento que não seja o atabaque. Ou pelo menos o que a gente faz, né? É só o atabaque, não o maculelê tradicional, maculelê, enfim, do que o mestre Popó lá da Bahia faz. Não, mas o maculelê mais adaptado, a gente faz somente com atabaque. Então, eles pedem apresentação de maculelê, mas quando eu entrei lá, não podia, tinha que fazer só capoeira e não podia atabaque. Eu podia também, naquela época, Vini, escolher assim, então não quero entrar. Não, eu escolhi entrar e mudar. Falei, eu vou mudar, mas eu vou mudar com o trabalho. Entendeu? Então o preconceito, ele existe sim em relação à capoeira. E aí vamos parar de reclamar, vamos trabalhar e mostrar que a gente é diferente, que a gente pode fazer a diferença sim, entendeu? Então é trabalho, não tem jeito. Agora, dá muito trabalho, viu, Vini? Não é fácil não. Você ouve cada coisa que o negócio é complicado. Parabéns, mestre. Você é um cara realmente diferenciado. Vamos agora chegar o momento que você está mais tenso. Vamos abrir para o público. Agora vai ser complicado. Perguntas para o público. Michele pergunta: boa noite, fera. Se você tivesse a oportunidade, em qual país gostaria de levar a capoeira? Então, a capoeira, ela tá já em muitos países, né? Eu, na verdade, é Michele, né? Isso. Isso. Michele, a capoeira está em muitos países. Assim, teve um país que eu conheci por conta da capoeira, que ele é muito parecido com o Brasil, que é a Austrália. A Austrália é um local assim maravilhoso. Lá tem capoeira, né? É o local que eu conheci. Mas assim, se não tivesse capoeira, se eu tivesse ido a passeio, digamos assim, seria um local que teria que ter capoeira. Mas assim, eu não fui ainda num local que não tivesse capoeira, entendeu? A capoeira está espalhada, Vini, de uma forma assim que até a gente que é capoeirista, a gente pensa assim, caramba, mas lá tem capoeira, eu não acredito que lá tem Chegou até capoeira. lá? Tem. Então, Michele, assim, a capoeira está em todas as partes do mundo, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, vamos fingir que a Austrália não tivesse capoeira e eu fui lá. Esse local merecia capoeira, porque é um local especial também. Pergunta respondida. Próxima pergunta. Você já falou aqui sobre isso, mas de repente ele não estava no momento. Para atleta da handbike, Edson Rocha Nascimento pergunta: capoeira é uma dança ou uma luta? Então, ela se disfarça de luta, se disfarça de dança, mas ela é uma luta, na minha opinião. Pode ser que tenha outra pessoa que tenha uma opinião diferente da minha. Mas a capoeira é luta, porque a gente segue no Capoeira Brasil,
núcleo do mestre Paulinho Sabiá, os princípios básicos do mestre Bimba. E o criador da capoeira regional, do mestre Bimba, ele criou porque ele estava achando que a capoeira poderia virar uma dança, poderia virar um folclore. E aí ele criou a capoeira regional, de uma forma mais... pensando mais na luta. Porque a capoeira, assim, há quem diga, na história, Vini, vou tentar resumir aqui rapidinho. Tem muitas histórias de capoeiristas, tipo Madame Satã, Besouro Mangangá, que iam pegar essas pessoas e eles batiam, a história diz que eles batiam em 10 policiais e iam embora. Mas a capoeira, cara, ela surgiu assim. O fundamento dela é o seguinte: vinham 20 policiais para pegar a pessoa. Ele batia em 10 porque era só para poder se livrar e correr. Não era aquela coisa de filme, vinham 10 e ele batia nos 10 e saía andando. Não. Vinham 20, vinham 30 para pegar o cara, só que ele batia em 10, era só para abrir o buraco e ele sair correndo. Isso é a capoeira, entendeu? Então, eu acho que a capoeira tem essas histórias assim que elas são bem importantes, que são bem relevantes a gente contar. Pergunta respondida. Próxima pergunta. O José Cícero Chapetucci. Mestre, como você avalia a importância da valorização da ancestralidade? A capoeira é arte ancestral. Então, eu falei um pouco sobre isso em relação a você abaixar o pé do berimbau e respeitar tudo que foi lá para trás, né? Eu acho que é uma coisa primordial e faz você jogar diferente, faz você respeitar melhor o seu adversário. Então, por exemplo, muitas das vezes eu vou jogar com uma pessoa... Eu não faço isso, mas assim, eu vejo muito nas rodas um capoeirista que teve um probleminha ali na roda com outro, aí deram a volta ao mundo, que é uma coisa permitida, abaixa e já quer resolver aquilo ali. As coisas não funcionam bem assim, no meu ver, dentro da roda de capoeira. Precisa respeitar os mestres, precisa saber quem é que está ali, precisa respeitar a ancestralidade. Muita gente morreu para você estar ali hoje numa condição de estar em colégio, academia, clube, fazendo live, falando sobre capoeira. Antigamente não podia se jogar, que você era amarrado num cavalo e era arrastado até o quartel. Há quem dizia que era mais fácil jogar capoeira na porta do quartel, só para não ser arrastado pelo cavalo. Entendeu? Então é preciso respeitar isso, não tem jeito. Beleza, José? Pergunta respondida. Próxima pergunta. Felizmina Feliz pergunta: Bahia e capoeira, que relevância tem para você, mestre Aritana? Então, a Bahia é o B. Tem uma briga aí, eu não vou me meter nessa briga, não. Mas tem carioca falando que a capoeira nasceu aqui no Rio, né? E tem gente que fala que nasceu na Bahia. Na Então, Bahia. essa briga eu não vou me meter. Eu prefiro falar que a capoeira é do Brasil, entendeu? Porque ela é... Teve uma situação, por exemplo, no Maranhão, só para a gente ter noção o quanto que a coisa se misturou aqui no Brasil. No Maranhão teve uma época na história, não vou lembrar a data agora, que foi proibida a tal de acarioca. No Maranhão. A carioca. Foram 2 capoeiristas, pelo que eu li, né? Foram 2 capoeiristas que eles foram condenados aqui no Rio de Janeiro e eles foram embora, sumiram. E foram parar no Maranhão. E no Maranhão eles tiveram contato com outras pessoas e ensinaram o que estava sendo feito aqui, que naquela época era chamada de pernada carioca. E lá não podia fazer a carioca. Possivelmente era capoeira. Poderia ser ou não.
Só para você ver, Rio de Janeiro e Maranhão, olha a distância. Distância. Então, a gente falar de Bahia, a gente falar de Rio de Janeiro, eu não, Pernambuco, por que fala Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco? Por causa dos portos, né? Eram os três principais portos, né? Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. E aí tem essa coisa onde nasceu, inclusive, para quem não sabe, o frevo nasceu para esconder a capoeira. Eu não sabia. Pois é, o frevo, ele nasceu por conta disso, por conta do capoeirista. Aqui no Rio de Janeiro, vou falar para vocês, o samba ele tem influência muito grande na capoeira. Todo mestre-sala, o mestre-sala é o quê? É quem protege a bandeira da escola de samba. Todo mestre-sala era capoeirista. Era o cara que protegia a bandeira da escola. Entendeu? Então, a nossa cultura, ela está toda misturada. E isso é um encanto do negócio. Ela está toda misturada. Então, a Bahia, ela tem influência, aí, Felizmina, vou falar para você, a Bahia, ela tem influência muito grande, porque grandes mestres da nossa história da capoeira vieram da Bahia. Entendeu? Grandes mestres. Mas são os conhecidos. É como no futebol, né? No futebol a gente tem aquela galera assim que é muito conhecida, que nem sempre é valorizada, mas a gente tem outras pessoas também que fazem um trabalho muito legal. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita gente legal. Também teve e tem. Enfim, então eu prefiro falar da capoeira do Brasil, que aí fica mais fácil, e não somente da Bahia, do Rio de Janeiro. Eu moro no Rio, né? Poderia puxar a sardinha para o Rio de Janeiro, hein? Eu não vou fazer isso, não. Carioca da Gema, pergunta respondida com uma mini aula do mestre Aritana. Muito bom. Estou aprendendo muito com você hoje aqui, mestre. Legal. Vamos lá. Próxima pergunta. Seu aluno e meu primo, Metralha Capoeira. Ih, rapaz. A capoeira te levou para quais países? A pergunta dele não foi difícil, não, porque se fosse difícil, depois a gente ia conversar, né? Então, cara, eu já fui, sei lá, mais de 10 países, eu acho. Vou citar aqui, citei alguns aqui, né? Austrália. A Austrália foi muito legal de viajar, porque eu conheci. Eu não parei em Dubai, não saí, mas eu parei no aeroporto de Dubai. Só o aeroporto eu já fiquei muito impressionado com o negócio, porque é gigantesco o negócio. Então, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas a Europa eu já fui para alguns locais, Estados Unidos. Fiquei muito fascinado quando eu vi neve, porque aqui, né, a gente não tem essa coisa, então fiquei muito fascinado. América Latina é um local que tem uma capoeira muito forte também, entendeu? Então, assim, com certeza mais de 10 países eu já fui. Pergunta respondida para o Arthur. Próxima pergunta. A Valdirene CGB. Mestre Aritana, qual foi a sua maior dificuldade dentro da capoeira? Cite uma delas. Caramba, Valdirene, aí você... Então, acho que a maior dificuldade que eu tive na minha carreira foi quando eu comecei, que como eu falei, meu pai era porteiro, né, do prédio, ganhava um salário mínimo, minha mãe dona de casa, não trabalhava, e hoje eu fico imaginando, falo, cara, meu pai fazia mágica, porque como é que ele conseguia sustentar uma família com salário mínimo, entendeu? E juntava dinheiro ainda. Ele ainda fazia economia. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida foi meu pai. Analfabeto total, enfim, mas analfabeto assim, de não saber ler, não sabia número, só para você ter noção, não sabia número, não sabia letra nenhuma, não sabia nada. Quer dizer, número ele sabia, estou enganado.
porque um excelente matemático. A matemática que ele fazia era impressionante, de cabeça e tal, mas ele não lia uma letra, nada, ele não sabia o que era um M. Eu lembro de alguns da minha família, quando ele estava um pouco mais velho, tentando ensinar ele a escrever o nome dele, porque naquela época era só digital. Ele não sabia, então ele botava digital. Hoje em dia, até a gente brinca, né, por extenso, e de botar o dedo e esfregar, brinca assim. Mas para ele era assim, não existia outra maneira, né? Então a maior dificuldade foi na capoeira, como eu falei para você um pouco antes, o Vini, e respondendo a Valdirene, quer aprender, quer fazer capoeira comigo, venha. Você quer aprender? Saia. Né? Então a gente precisa sair para conhecer outras academias, outras rodas, viajar. E aí todos os meus amigos, porque eu era de uma outra classe social, né? Então todos os meus amigos que moravam naquele prédio que meu pai trabalhava tinham um poder econômico maior, e na época que tinha uma roda em outro local, uma viagem, alguma coisa assim, todo mundo ia. E eu não podia ir porque eu não tinha dinheiro. Quando tinha uma festa de aniversário, por exemplo, lá que eles me chamavam, que é a parte da capoeira tão importante, que é a parte social, porque a roda de capoeira, muitas das vezes, a gente vai para jogar. A parte social é onde a gente conversa sobre capoeira, é onde a gente fecha negócios. Poxa, vem no meu batizado. Poxa, Aritana, gostei de você, vou te levar lá em tal estado. A parte social da capoeira é muito importante. Eu não podia estar porque eu não tinha roupa para poder estar lá. Então, isso foi uma dificuldade muito grande. O meu professor, uma vez que ele decidiu, só para você ter noção, uma história aqui rápida, vou tentar contar rápido. Morava numa comunidade, né, a favela lá, e aí o meu mestre falou, vamos chamar o Aritana para essa viagem, eu vou pagar a passagem dele, e a gente vai, eu vou pagar tudo dele. De surpresa, aí ele foi lá me chamar. Quando ele foi me chamar, eu não sabia, né? Aí começaram a anunciar na associação de moradores, no alto-falante, eu morava dentro da favela mesmo. Aritana, meu tio que ouviu. Acho que estão te chamando lá. Isso meia hora. Cara, quando eu cheguei lá embaixo, o Fanho e mais dois, tava o penteado, o mestre penteado do Cordão de Ouro, o Fanho e tinha mais um, que eu não lembro o nome dele. Eles estavam na boca de fumo, com os traficantes em cima deles, achando que eles estavam mentindo, que não tinha ninguém lá com esse nome. E aí eu cheguei lá e falei, o que houve? Não, pô, Aritana, pô, você chegou, caramba, que legal. Pô, a gente queria só te chamar para o batizado, para você ir para a roda, e eles prenderam a gente aqui. Eu falei, não, ele é meu mestre de capoeira, ele é meu professor. Isso ficou gravado, cara. Nossa. Olha que dificuldade. Imagina. Não, e isso ficou marcado para mim. Você imagina para o mestre que ficou lá. Nunca mais ele ia querer voltar lá, não, né? E rezando assim, tipo assim, tomara que o Aritana desça, tomara que ele desça. Cara, cada história que é complicado, entendeu? Muito difícil. Mas assim, o início assim, foi muito difícil você não poder acompanhar para não ter o mínimo, sabe? Então hoje, cara, eu devo muito a capoeira e isso, por exemplo, que a gente está fazendo hoje, aqui, é uma forma que eu tenho de devolver para a capoeira tudo que ela me deu, porque eu estou levando para essas pessoas que estão assistindo aqui que dá para fazer, que a capoeira é a ferramenta que eu tenho para mudar muita coisa na vida de muita gente. Com certeza. Você com certeza herdou a sabedoria do seu pai, né, Aritana? Com certeza. Obrigado. Não conhecia, mas só pelo como você descreve, ele era um homem sábio. Eu sempre coloco isso, hoje eu não coloquei nas perguntas que eu fiz para você, mas eu sempre coloco isso para todo atleta que participa aqui, da extrema dificuldade que nós temos no país. Você vê, cerca de, vamos botar aí um número chutando pro alto, 5% dos praticantes de esporte de alto rendimento, ou quem quer viver do esporte, seja ele qual for, eles chegam naquele patamar de reconhecimento, de fama, de independência financeira. Nós temos um problema
muito grande, cultural, em dar apoio, em valorizar tanto os atletas quanto quem trabalha com arte, cultura nesse país, né? E eu sempre pergunto para eles, na visão de cada um, o que ele pensa que poderia ser feito para melhorar. O que você acha que poderia ser feito para melhorar essa base, esse suporte para, por exemplo, quem quer levar a capoeira para a vida, representar tanto a arte, a cultura. Só nesse bate-papo aqui com você, eu tive uma aula que, assim, eu estudando sobre você, sobre a capoeira, eu não tive. Então, o mundo, culturalmente falando, dessa arte, é muito vasto, é macro, é muito grande. Então, qual é a sua visão para melhorar isso? Então, eu estou lendo aqui, a Lorena falou que deveria ser uma disciplina escolar. Pô, a capoeira faz parte da nossa história, né? Muitas das vezes a gente tem vergonha da nossa história. Pô, a gente falar de escravidão, não poderia ter tido escravidão, óbvio que não, entendeu? Mas teve. E é legal a gente falar da nossa história, principalmente das coisas ruins, para elas não serem repetidas. Se a gente olhar um pouquinho lá para trás, entendeu? A gente vai ver que muita coisa que está acontecendo hoje aconteceu lá atrás na escravidão. É só de uma forma diferente. Mas a situação é a mesma. A gente está vivendo hoje uma pandemia. Beleza. Quando liberaram também os escravos que assinaram Lei Áurea lá e liberaram os escravos, pô, liberaram eles. Beleza. Ah, não pode mais ficar na fazenda. Não pode mais. Vai para onde? Vai para a rua. Daí surgiram as favelas. Você vai para a rua, só que você não tem o que comer, não tem o que... O que você vai fazer? Você vai começar a roubar, vai começar para poder sobreviver. Tá errado, óbvio que tá errado isso. Isso não tá legal. Mas calma aí, olha o que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Então, a gente está vivendo algo muito parecido, Vini. Muito parecido. Entendeu? Então, porque a gente não tem apoio. Rapaz, a gente não tem apoio com coisas simples, não estão valorizando os profissionais. Hoje eu estava vendo, é ruim entrar nessa questão de política, mas, rapidíssimo, mas alguns profissionais de saúde não foram vacinados ainda. Entendeu? Então, se a gente for falar de capoeira, caramba, a gente está até atrás deles, né, em relação à valorização. Então, assim, acho que falta muita coisa. Apesar de eu achar que a capoeira está vivendo o melhor momento, é só porque lá atrás foi muito sofrido. Não é porque a gente está no melhor momento e chegou no ápice, beleza. Não. A gente está numa progressão, o gráfico ele está subindo, tá? Estamos no melhor momento, só que a gente está pensando lá atrás. Entendeu? Então eu acho que precisa realmente diminuir um pouco desse preconceito, mas a gente vai diminuir com o trabalho. Há pouco tempo atrás queriam... Aí eu vou dar uma opinião bem particular, e essa opinião ela pode ser divergente, e quando eu falo que ela é particular, ela é importante o que eu estou falando, porque para não parecer que eu estou falando em nome da capoeira. Não, estou falando em relação a mim. Há pouco tempo atrás teve um movimento muito forte para regulamentação da capoeira, para tornar a capoeira profissão. Há quem diga, muito legal, óbvio que isso é muito legal. Eu particularmente contra. Por que eu sou completamente contra? Porque até agora a gente viaja o mundo inteiro, a gente vai para todos os lugares, a capoeira vem crescendo do jeito que vem crescendo, com um único patrocinador, que é o aluno. O nosso aluno é nosso único patrocinador. É o cara que acredita, é quando a gente vai fazer evento e ele está lá junto. A gente viaja o mundo inteiro somente com ele. Só que descobriram esse potencial muito forte. Vamos regulamentar. Vamos criar, então, algo que possa organizar. Poxa, mas quem vai organizar? Quem vai fazer? Então, aí entra na questão política, né? Então, acho que tem que ser melhor discutido. Essa regulamentação, ela tem que ser pensada melhor,
Mas, a princípio, eu sou completamente contra porque a gente está indo num caminho muito legal. A gente viaja o mundo inteiro e muitas das vezes sem patrocínio nenhum. Você vê atividades muitas das vezes que tem patrocínio e eles viajam. A gente não tem patrocínio nenhum. E se Mestre, não sei se a internet caiu. Mestre deu uma congelada. Pessoal, se vocês estão conseguindo acompanhar aqui a live, bota um dedo de joinha aí para eu ver, que aqui para mim congelou. Mestre Alitana caiu a internet do Mestre Alitana. Vou convidar ele aqui mais uma vez. Aula com o Mestre Alitana. Muito bacana mesmo. Espera aí que eu vou achar. Show de bola. Obrigado. Aproveitando, enquanto o Mestre Alitana estava dando a explicação dele, entrou um grande amigo, meu padrinho de amigos do esporte, grande gestor esportivo, Dentinho. Um abraço, Dentinho. Espera aí, vamos achar o Aritana. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Internet. Espera aí. Mestre Aritana. Estou convidando ele aqui novamente. Vamos ver se ele vai entrar. Olha, muito bacana o bate-papo de hoje com o Mestre Aritana. Por isso que a capoeira é conhecida como arte, cultura, jogo, esporte. Existe uma infinidade de coisas. Realmente, Ramon, foi uma aula que a gente teve aqui. Tá chovendo muito aí, Dentinho? Aqui também. Cadê o Mestre Aritana? Vamos lá que eu vou tentar chamá-lo novamente. Espera aí, pessoal. Mestre Aritana. Achei. Vamos lá, vamos ver se ele consegue entrar aqui. E olha, ainda não acabou a nossa entrevista. Daqui a pouquinho a gente está chegando no final. Lembrando que toda terça-feira a gente tem aqui o programa Amigos do Esporte. Hoje, com essa aula de cultura, de experiências de vida com o Mestre Aritana. Alô, Metralha, tamo junto. Quem sabe faz ao vivo. Olha, eu não li aqui seu comentário, porque senão eu ia falar que eu estava puxando sardinha para mim mesmo, né? Mas obrigado pelo elogio. Rapaz, eu acho que o mestre foi aproveitar, foi fazer um alongamento, dar um AU. A gente não está conseguindo reconectar com ele aqui. Muito bacana. Olha, a quantidade de atletas que hoje chegaram aqui para assistir foi muito legal. Ramon está dizendo aqui que a família dele é da capoeira e que fica muito feliz pelo tema do entrevistado de hoje. Valeu, Ramon, obrigado. Está sempre acompanhando aqui com a gente. Olha, eu acredito, eu vou chamar mais uma vez o mestre para ver se a gente consegue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o mestre Aritana? Eu acho que a conexão do mestre Aritana não está entrando. Ele não está conseguindo entrar. Provavelmente foi a chuva que está acontecendo no Rio de Janeiro, imensa. Hoje aqui no meio da entrevista também choveu muito. Eu estava com medo de cair a conexão. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Ele está online aqui para mim. Dentinho tenta mais um pouco. Se não conseguir, peça a todos deixar o contato e as perguntas para que chegue a mestre Aritana. Show de bola. Boa ideia, Dentinho. Mestre Aritana deu aula aqui hoje com a gente. E vou lembrar mais uma vez, galera, infelizmente está chovendo, a conexão dele
deu uma oscilada. Programa Amigos do Esporte, comigo, Vinícius Justo. Toda semana a gente tem aqui um super convidado, com muito conteúdo bacana, muitas histórias, muito valor do esporte para a vida. Atletas, técnicos, mestres. Toda terça-feira aqui comigo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo conectar o mestre Abitana. Pessoal, infelizmente a conexão do mestre Abitana não está voltando. Ainda tinha várias perguntas aqui para ele, do Duende, GCB, do Tatu Capoeira, da Flávia Nota Vares, do Galo Capoeira, DJ Quarentena. A gente está tentando aqui. Obrigado, Felizmina. Um beijo. Valeu, Alan. Tamo junto. A gente está tentando reconectar, mas infelizmente o Rio de Janeiro hoje está chovendo muito e provavelmente a conexão dele caiu. Mas desde já, eu sempre abro no final o espaço para o agradecimento do convidado do dia. Queria muito estar falando com ele agora. Vamos ver se ele voltou mais uma vez. Ah, chegou. Mestre Abitana vai voltar. Alô, mestre Abitana, tá me ouvindo? Cheguei. Cheguei. Esperando aqui. Não, eu tava desesperado aqui. Faltou luz, cara. Eu te avisei mais cedo, né? Que a gente tava em Miguel Pereira. Eu tirei até um monte de print aqui para te mandar, para me desculpar. Me perdoa, perdoa. Desculpa a todos aí que estavam assistindo. Ao vivo é assim mesmo. A gente sabe da quantidade de chuvas que teve hoje aqui no Rio de Janeiro. Enquanto a gente estava tendo o nosso bate-papo, e numa hora que eu estava preocupado, eu não sei se você percebeu que eu dei uma olhada para o lado. Foi. Dei uma olhada para o lado, é porque a minha porta está aberta, né? E o ventilador puxa o ar de fora. Estava chovendo que estava entrando dentro da casa. Eu fui varanda. A chuva estava muito forte. Mas o importante é que você está aqui. Legal. Então, vamos seguir aqui as últimas perguntas para você. Vamos embora. Vamos lá. O Duende CGB pergunta: quais os fundamentos da capoeira que você utiliza ou prioriza em suas aulas para o público infantil? Então, eu falei um pouco mais cedo, né? Sobre um abraço aí pro Duende. O Duende é um grande irmão que eu tenho na capoeira, né? E eu acho que a gente é fundamental a gente, antes de pensar na capoeira, a gente pensar na educação de uma forma geral, isso seja em qualquer faixa etária. Para quê? Para a gente auxiliar o responsável nessa dificuldade tão grande que é educar uma criança. E aí a gente tem a capoeira para fazer isso. Então, a gente tem várias coisas dentro da capoeira que pode nos auxiliar, que é a parte dos instrumentos, a parte da história da capoeira. O Duende, por exemplo, é uma pessoa que ele compõe música para as crianças. Isso de diferentes faixas etárias. E foi a pessoa que me ensinou, inclusive, a dar aula para criança. Eu lembro que, sei lá, acho que 97, 98, estive em Curitiba e vi ele dando uma aula sensacional, que ele desenha muito, né? E aí ele desenhava sapo no chão, desenhava leão, desenhava e vinha cantando música e as crianças fantasiando, entrando num zoológico. Que aí entrava no zoológico, encontramos o leão, vamos imitar o leão, aí as crianças no chão imitando o leão, agora vamos continuar pelo zoológico, aí imitava um macaco, aí tem um movimento na capoeira que se chama macaco, aí tinha que fazer um movimento macaco. Então, quer dizer, eu aprendi tudo isso com ele, mas eu fiquei muito feliz daquilo tudo que eu vi, que eu estava começando, eu falei, nossa, que barato, mas eu não sei desenhar. Somos universitários. Mas, pois é.
Mas, assim, ele foi um grande professor, entendeu? Então, assim, acho que a metodologia ou o fundamento que eu sigo, ele está muito entrelaçado com a parte educacional. Isso é meu norte, sabe? Então, é isso que faz eu seguir, ter muito contato com os pais, ver muitas das vezes o que eles estão precisando, pensar muito em cada faixa etária, o que eu tenho que trabalhar, e não simplesmente chegar lá e querer dar uma pernada. A pernada ela é secundária. Muito bom. Pergunta respondida. Olha, aproveitando aqui, a minha irmã, que é professora, está aqui assistindo a live também, está escrevendo aí, ó, compartilha esse trabalho com os pequeninos. Ah, legal, Depois você entra, legal. depois você entra lá no Instagram dele, Lorena. Isso Conversa aí, com ele. Lorena. Vamos lá, próxima pergunta. O Flávio Notavares Pereira. Qual foi a inspiração para fazer a música Caminho Sem Volta? Então, Flávio, na verdade a gente fala, essa música, ela fala do tempo, né? Eu conversando com meu mestre, um tempo atrás, alguns anos atrás, ele falou para mim, caramba, meu mestre tem 50 anos de capoeira, né? Ele falou assim, cara, se eu soubesse, quando eu entrei na capoeira, que ia demorar tanto tempo para eu ser reconhecido na capoeira como mestre, acho que eu teria feito outra coisa. Eu não ia ficar tanto tempo. Porque a capoeira é uma progressão, né? Você vai vivendo. Então, se você esperar muito da capoeira, a gente costuma dizer que a capoeira é uma vida inteira mesmo. Se você ficar esperando muito da capoeira, você vai cansar, porque é devagar, o processo é lento, sabe? Aí ele falou, poxa, se eu soubesse que eu ia demorar tanto tempo para ser reconhecido na capoeira, acho que eu teria feito outra coisa, eu não ficaria, isso ficou marcado na minha cabeça, sabe? Aí eu fiz uma música falando, caminho sem volta, como eu posso explicar o que tu tá querendo agora? Só o tempo vai dar. Aí tem uma parte que fala, vejo o meu mestre jogando, sempre mandingando pra lá e pra cá. Eu duvido, nem ele sabia que ele seria o Paulinho Sabiá. Entendeu? Que ele não sabia. Entendeu? Aí eu homenageei o meu pai também, que meu pai é nordestino, né? Sempre tinha aquela coisa dele, aí falava, quando eu era criança, ficava torcendo pro tempo chegar. Não se aveste, menino, que tu tá querendo, só o tempo vai dar. Foi caminho sem volta. Como eu fiz 3 músicas na minha carreira. Tem mais uma aí, mas eu não divulgo muito. Essa é a que eu mais gosto. Muito legal, muito legal. Parabéns por mais esse dom aí no teu leque de qualidade. Vamos lá. Mais 2 perguntinhas para o mestre, porque, coitado, ele já está sentado aqui comigo há muito tempo e não posso deixar de não comentar aqui a escrita. Bentinho, obrigado, tamo junto. Você sabe que você, ó, além de um grande irmão, é o padrinho para esse projeto que desde o início da pandemia eu decidi começar. Você foi meu primeiro entrevistado, onde a gente está sempre, hoje não, esse ano é ano olímpico, mas a gente está sempre procurando trazer um pouco mais da história dos atletas, do esporte, comentar em ano olímpico é mais importante ainda. E Verdade. como eu sempre martelei no início do nosso bate-papo com o mestre Aritana, que o esporte, assim, além de eu ser um apaixonado e trabalhar com eventos esportivos, infelizmente a pandemia teve que me deixar longe disso durante um ano, o esporte, para mim, você faz amigos, e com certeza, Aritana, você ganhou um fã hoje aqui no nosso bate-papo. Obrigado. E o esporte você faz amigos para a vida inteira. Eu tenho a honra de ter grandes amigos que eu fiz através dos eventos esportivos e eu assino novamente embaixo que ele é a maior ferramenta de transformação social que a gente tem para o nosso país. Ensina valores para a vida inteira. Vamos lá, pergunta para o mestre Aritano. Desculpa até te interromper agora nesse momento, Vambora. Aritano, mas eu não podia deixar de colocar isso.
O Galo Capoeira pergunta: qual a maior qualidade que a capoeira trouxe para você na sua vida? Qual a melhor o quê? E, perdão, vou ter que fazer de novo. Eu fiz e já tirei. O Galo Capoeira Brasil pergunta: qual a maior qualidade que a capoeira trouxe para você na sua vida? Então, eu acho que tem algumas qualidades que a gente traz da vida e vem para a capoeira. E na capoeira a gente encontra também algo que a gente teve lá atrás. Então, eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe extremamente honestos. Então, eles são extremamente honestos. E aí, honestidade hoje em dia, né, é uma coisa tão rara, né, Vini? É tão complicado. E eu costumo dizer que é tão difícil a gente encontrar pessoas boas na nossa vida, que quando a gente encontra, a gente não pode sair de perto delas de maneira alguma, porque é raro. Então você É não pode deixar verdade. essa pessoa escapar, meu irmão. Vai atrás dela. Se ela não te ligar, liga você, dá um jeito, manda mensagem, porque para saber como tá, enfim, O que entendeu? deveria ser normal virou qualidade, né? Virou qualidade, exatamente. Então, assim, quando eu encontro pessoas, e aí eu tive o privilégio de nascer numa família extremamente honesta, né, do bem, e aí eu fui para capoeira e chegou na capoeira, eu encontrei num mestre a mesma coisa que eu tive lá. E hoje eu posso falar assim do meu mestre da mesma maneira, porque eu trabalho com meu mestre há mais de 20 anos. Não estou falando de treinamento, estou falando de trabalho. Eu trabalho com ele, eu trabalho para o grupo, né? Para o Grupo Capoeira Brasil há mais de 20 anos. Trabalho mesmo, a gente confecciona camisa, calça, enfim, eu estou ali junto com ele. E conheci a família dele, conheci o pai, conheci a mãe. A mãe dele, infelizmente, já se foi, mas foram anos assim, maravilhosos e vi a forma com que ele foi criado. Eu fui criado, eu fui criado assim dentro da capoeira durante muitos anos, ali da mesma forma com que ele foi criado e era muito parecida com o que eu tive, sabe, de honestidade, de seguir um caminho correto, de fazer o bem, de não atrapalhar ninguém. Então, e sabe, eu acho que a capoeira ela fortaleceu esses valores que eu tinha lá atrás, porque a sociedade, de uma forma geral, ela vai te levando por uns caminhos às vezes, e principalmente na capoeira. A capoeira ela teve essa coisa da malandragem, de você ser malandro, e muitas das vezes aquela malandragem antiga, né, de passar para trás, de pô, você, calma aí, você passa a perna no cara aqui que você vai lá para frente. Hoje em dia a gente vê que isso não funciona. A malandragem é acordar cedo e trabalhar. A malandragem é a gente fazer tudo certinho. A malandragem é a gente fazer o bem. A malandragem é a gente mudar a vida do outro com a ferramenta que eu tenho. Essa é a malandragem. A capoeira só fortaleceu esses valores. Muito bom. Mestre, você ganhou. Olha, hoje você ganhou acho que um pelotão de fãs aqui no Obrigado, programa mano. Amigo do Sério. Esporte, ó. Legal. Lorena falando, Dentinho falando, Dentinho que é um grande gestor esportivo, técnico também de Legal. futebol, meu amigo e Legal. irmão, Obrigado, Dentinho. Obrigado, galera Lorena. admirando muito você. Aqui o apresentador que vos fala é mais um dos seus admiradores. Obrigado. Obrigado, Vini. Queria te agradecer imensamente, primeiro pela aula que você deu aqui no dia de hoje, pela tua energia. Dá para ver que você tem uma energia muito boa. Seus alunos, com certeza, são privilegiados. Agradecer por todo o conteúdo e todos os valores que você passou para a gente e abrir agora o espaço para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, Vini. Eu estou muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agradecer o Metralha, né? O Metralha foi o cara que indicou aí. Estou feliz pelo bate-papo. Confesso que eu fiquei nervoso. Esse negócio, eu prefiro jogar capoeira.
ir para a roda de capoeira, fazer uma roda e botar para jogar é melhor do que vir para a internet falar para o público. Ao vivo é mais Mas fácil, né? não, mas por que não? Mas por que eu prefiro dessa forma? Porque de repente é a parte que eu me sinto mais confiante de atuar. A internet, essa coisa de falar, isso é mais difícil, a gente fica com medo das perguntas. Mas tem uma coisa importante: toda vez que eu vou dar aula, eu fico nervoso. E isso não é uma coisa ruim para mim. Isso é uma coisa muito boa, porque eu me concentro mais, eu sei que aquilo é uma responsabilidade muito grande. Então, vir para cá e ficar nervoso, para mim, é muito legal, porque eu sei que é importante. Toda vez que eu fico nervoso, eu falo, caramba, eu preciso dar uma importância. Então, eu preparo o material, eu não venho aqui sentar com você. É igual você. Você, para falar comigo, você teve que me estudar. Eu, para vir falar com você, eu tive que preparar um material, pô, não sei o que ele vai perguntar, mas eu já estou aqui, já comecei a anotar umas coisas, peguei, estou cheio de coisa aqui do meu lado, entendeu? Porque eu prefiro fazer, porque é a forma, Vini, que eu acho que a capoeira precisa estar. A capoeira, esse papo, ele está sendo interessante para mim também, muito legal estar nos amigos, né, no canal aí, Amigo dos Esportes, do esporte, porque eu acho que a capoeira ela precisa estar num local melhor. Apesar de eu falar que a capoeira ela está vivendo o seu melhor momento, mas os mestres, os grandes mestres, eles trouxeram a capoeira até aqui. A gente que é mais novo, eu sou muito novo, apesar de ter 34 anos de capoeira, você fala, caramba, e você é novo, 34, sim, a capoeira é uma vida, né? A gente vive 70, a gente vive 80, 90 anos. Só tenho 34. Então, eu preciso pegar e levar a capoeira num caminho melhor. Eles trouxeram até aqui. Eu preciso agora caminhar com ela para um caminho um pouco melhor. Outras pessoas vão, uma hora a gente vai chegar lá. Entendeu? Então, estou muito feliz, muito obrigado, de verdade. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente. São muitos amigos que aí eu tenho, né, mandando mensagens aí. Tenho, como eu falei do Duende, o Duende é meu professor, meu amigo pessoal, né, meu compadre. Então, Eu vi ele aqui o tempo inteiro. então, qualquer mensagem dele você desconsidera porque é amigo, né? Amigo fica aquela coisa. E aquela coisa de ter amigo é legal. Galo também, enfim, tem outros aí também que se eu falar Tatu, enfim, todos que eu falarem um nome aí, o bom de ter amigo é que sempre vai falar bem da gente, entendeu? Então isso verdade. é muito legal, que vai sempre. Conexão do mestre caiu. Peraí, vamos lá. Alô, pessoal, não sei se vocês estão me assistindo. Se estiverem assistindo, dá um joinha aí. Acho que foi a conexão na hora que o mestre estava se despedindo. Peraí, vamos lá. Ele gosta de bater nos amigos de trem. O mestre caiu de novo. Peraí. Não, na despedida do mestre Alitana, não pode. Deixa eu ver se eu reconecto ele aqui. Rapidinho. Alô, André. Grande abraço. Paulinha está aqui também. Tiffany. Muita gente aqui. Felismina, Michele, Ramon. Galera que está sempre aqui acompanhando o programa Amigos do Esporte. Eu acho que a conexão do mestre, ele estava se despedindo. Então, espera aí, pessoal, vocês que acompanharam até agora, espera só mais um pouquinho. Vamos ver se eu consigo voltar com o mestre aqui. E vou lembrar mais uma vez. Alô, Richard! Seu lindo! Tamo junto. Grande abraço, meu amigo Richard Goulart. Está lá em São Paulo. Um dos melhores atores, mágicos, performance que eu conheço. Grande amigo. Eu acho que a conexão do mestre não conseguiu voltar. Então, galera, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estiveram aqui
tendo essa aula de simplicidade, de cultura, de valores. E lembrando, terça-feira que vem, aqui no meu Instagram, @ViniciusJusto, tem mais uma fera. Ah, a Aritana voltou. Espera aí. Ele vai voltar. Lembrando que terça-feira tem mais uma fera às 19 horas. Vamos lá, Aritana, mestre Aritana. Estou convidando mais uma vez para ele poder. Alô, mestre! Aí! Se eu falar para você que faltou luz. Das suas considerações finais, não podia, né? Eu esperei você voltar e a galera esperou também. A galera esperou. E não, e se eu falar que faltou luz de novo, você acredita? De novo. Eu acredito. Cara. Nossa, não, é desespero. Gente, antes que falte luz de novo, muito obrigado. Meus amigos aí, eu já sei que eu vou receber mensagem lá dizendo que eu não paguei a internet, aquelas coisas todas. Mas... Vai. Mas, enfim, muito obrigado. Brincadeiras à parte. Vini, muito obrigado, de verdade. Eu acho que o principal foi a gente se conhecer, né? E até então a gente estava falando pela internet sobre coisas de trabalho e tal, mas a gente trocar esse papo é muito legal. E assim, mais uma vez, o quanto isso é importante para a capoeira. A gente levar esse conhecimento que muitas das vezes só o capoeirista tem, a gente conseguir levar para outras pessoas também. Então, obrigado de verdade. Mestre, eu é que agradeço mais uma vez por essa aula, por tudo que você passou de valores aqui para a gente hoje. Só colocando um último ponto no que você falou sobre sentir friozinho na barriga. Você sente friozinho na barriga? Eu vou falar a visão do Vini, tá? O Vini que aqui, ó, como nessa filmagem aqui atrás, faz um jogo de voleibol, ou faz um show para 500 mil de pessoas, que eu também já fiz, ou tá aqui na live com você. Eu sinto frio na barriga todos os momentos que eu entro num palco e numa quadra e que coloco o microfone e que vou interagir com a maior paixão que eu tenho, que é lidar com o público, que é transformar a energia das pessoas. Por quê? Porque eu tenho amor pelo que eu faço, assim como eu tenho certeza que você tem amor pelo que você faz. Quando a gente perde esse friozinho dentro, a gente se torna mecânico. Então a gente tem que sempre sentir essa adrenalina que arrepia, será que vai dar certo? Eu acho que isso é um dos segredos da gente estar sempre fazendo. Cada um é diferente, cada local, cada bate-papo, cada público é diferente e é sempre um desafio que a gente abraça assim com o coração. Então, eu só gostaria de ratificar sobre esse friozinho na barriga e dizer que você, mestre Aritana, com certeza merece o meu jargão. Mestre Aritana, é show! Valeu, galera! Um beijo para quem acompanhou a gente aqui. Ó, a Aritana caiu novamente, mas ele conseguiu se despedir. Até a próxima terça-feira.